Fala galera, aqui é o Rubão Alves do Papo com o Rubão. Queria trazer aqui para vocês um estudo que saiu na MIT Sloan, bem bacana esse estudo, que mostra por que em 2026 as empresas estão tirando o pé do acelerador quando a gente pensa em investimento em IA. E aí, por que eu acho que isso é importante, tá? Eu tenho visto muitas, e isso é muito no cenário americano. É, Acho que no Brasil a gente está vivendo o que os Estados Unidos viveram em 2025 e isso pode demonstrar uma tendência que é a médio prazo. Mas basicamente, né, as empresas elas estão com dificuldade de provar o valor de fato com a implementação da IA. Muitas empresas fazem grandes investimentos, mas querem resultados imediatistas e não entendem de fato o que é a IA nesse novo mundo e como que a sua empresa vai evoluir para ser AI first. Então essa reportagem fala um pouquinho disso e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz aqui um formato diferente de material porque eu acho legal para a gente poder tangibilizar o que a gente está falando. Em 2026 a gente está vivendo um paradoxo, né? A gente nunca foi investir tanto dinheiro em IA, mas a maioria das pessoas ainda não vê resultados práticos nesse investimento. Quando a gente olha a olho nu, isso com foco muito ali em empresas americanas. 80% das organizações sem impacto direto no EBITDA. A gente tem 95% dos pilotos com zero resultado no P&L. 1% se consideram empresas de fato com IA. O que isso significa no final das contas? Existe um investimento, mas as pessoas querem um resultado que exige um pouquinho mais de planejamento estratégico na implementação da IA. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Não é só liberar acesso à IA para toda a sua empresa. Isso não vai tornar a sua empresa uma empresa AI first. Isso vai tornar a sua empresa uma empresa com um baita ferramental caro, mas sem estratégia. Talvez você não tenha resultado. E é um pouquinho mais disso que a gente vai ver no decorrer desse material. Esse artigo ele foi escrito pelo Thomas Davenport e o Rand Bean, e ele traz 5 tendências de aliados para 2026 para a gente ficar de olho. O foco foram empresas americanas, mas a gente sabe que sempre tem um delay ali de uns 10, 12 meses entre o que acontece nos Estados Unidos, na China. Na China tem até mais tempo do que vem acontecer aqui no Brasil, mas é legal para a gente começar a se preparar ou começar a pular etapas, né? Se a gente entende o que está acontecendo fora e a gente puder não passar por essas etapas aqui, é muito importante. Então a gente vai olhar aqui cinco tendências, que são os agentes de IA, a bolha que vai começar a desinflar, a GenAI, né, saindo do indivíduo, entrando na empresa de fato, como que a governança tem se estruturado, e a capacidade de escala da IA nas empresas. Então, os agentes de IA é uma promessa real, mas a maturidade está incompleta. Então, é muito comum que as pessoas olhem. Uma coisa que eu vejo muito, 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 muito. São pessoas criando um prompt, colocando ali num sistema, disponibilizando aquilo e dizendo que aquilo é um agente. Aquilo não necessariamente é um agente. Você criou um assistente especializado, não é um agente ainda. E aí essa confusão de termos, essa confusão de utilização demonstra que a maturidade das empresas está extremamente incompleta para poder utilizar de fato a IA na sua melhor versão. Então, investimentos em capacitação e treinamentos são importantes para balizar o conhecimento das pessoas e definir um pouco de governança e modelo para o que cada empresa quer com a IA também é importante para que esse tipo de tecnologia de fato escale. E aí, quando a gente olha aqui os desafios atuais dos agentes, aqui eu já estou falando de empresas que têm deixado agentes trabalhando de fato, tá? O que acontece? Quando você coloca um agente para trabalhar, ele deveria poder falar com outros agentes para poder resolver questões e resolver situações ou falar com sistemas. O problema é que empresas que colocaram agentes em uma cadeia de produção, por exemplo,
não criaram formas de fazer monitoramento muito eficaz para impedir a alucinação, por exemplo. Então, quando a alucinação acontece em um agente, ela acontece em cadeia. E se você não tem nenhum humano ali no meio do loop, com certeza você vai levar um problema a um nível que pode chegar ao seu cliente no final. Tem toda a questão de vulnerabilidade de prompt injection, que é basicamente quando você consegue quebrar a lógica do seu agente, do seu sistema. Os dados enterprise, eles não estão preparados para a gente necessariamente. Então, eu acho, o que eu vejo muito, né? Tem muita empresa que ainda tem API que não está preparada para um sistema transacional. E aí agora a gente já está falando de dados para agentes. Então, quando a gente pensa nisso, eu deveria ter bases que são um pouco mais simplificadas e consolidadas para que o agente tenha um contexto mais fácil. E muitas vezes você tem sistemas que são mergeados entre legado, entre sistemas modernos, e aí você tem dados extremamente fragmentados, e aí quando isso acontece, a IA tem que buscar em vários lugares para poder entender o contexto, e a possibilidade dela se perder é muito grande ainda. Os frameworks de governança estão atrasados. Vejo muitas empresas tentando implementar a governança que existe hoje dentro dos seus contextos, num contexto de IA. E aí talvez o que a gente tenha que fazer é experimentar coisas novas. Porque talvez o que a gente conhece até hoje não seja, de fato, aquilo que vai fazer a gente conseguir trabalhar com IA daqui para frente. E aí a gente tem a parte do Human in the Loop, que contradiz o ganho prometido, né? Tem muita promessa falando assim, poxa, a IA vai fazer tudo. Mas se a IA vai fazer tudo, por que eu ainda preciso do humano no loop? E quem confia que não deixar o humano no loop é muito corajoso também, dado o momento que a gente está vivendo de maturidade de tecnologia mesmo. 72% do que chamam aqui de Global 2000 já tem agentes em produção ali em março de 2026. Global 2000 eram empresas ali globais, né, das 2.000 empresas globais mais conhecidas do globo. O MIT diz que agentes vão dominar a maioria das transações em 5 anos. E o mercado, ele diz que a gente tá pensando aqui de 9 bi para 139 bi até 2034, quando a gente pensa em investimento em tecnologia de agentes, né? E a Gartner fala que 40% dos apps Enterprise terão agentes embutidos em 2026. Então a gente já vê movimentos das empresas em terem seus próprios chatbots, mesmo que rodando com LLMs externas, mas com a sua própria inteligência ali, com a sua cara, tentando dar voz da empresa para os clientes. Mas o que a gente ainda sente falta é a gente conseguir, de fato, antes de dar essa escalada toda, entender como que a gente resolve os desafios atuais, né? Que a gente ainda não tem uma maturidade de como resolver essa equação, né, do lado esquerdo, sem aumentar extremamente o custo de uma operação. Coisa que é um dos elementos aqui das tendências é que a bolha vai desinflar, tá? Isso não é ruim. A gente começa a sair do hype, sair da ansiedade e começa de fato ir para estratégia, para definir como que uma empresa vai de fato ganhar dinheiro ou alavancar seus negócios ou melhorar a experiência do seu cliente a partir da IA. Quando a gente começa a desinflar, a gente sai ali das pessoas que estão só testando, experimentando, construindo o SaaS milionário em 2 dias, para pessoas que estão de fato trabalhando e tentando entender como essa tecnologia impacta o cotidiano. E aí, quando a gente olha o ciclo da desilusão, ele é extremamente necessário, e eu concordo quando o artigo traz isso, né? O MIT ele compara a bolha da IA com a bolha .com, que, né, da .com, né, .com, ela tem um ênfase em um crescimento de usuários em vez de lucros. Então, quando a gente teve a bolha da .com, ali nos anos 1999, 2000, todo mundo queria ter o seu site. Se você tivesse um site, você vendia aquilo muito caro. E a gente está nesse momento, né? Eu tenho visto empresas que nascem uma semana, um mês depois
tem um baita investimento, uma grande rodada de investimento, e daqui a pouco uma outra rodada de investimento, só que não dá lucro, não tem quase nenhum usuário de fato, efetivamente, e viram hypes. Então, são coisas que popularizam na internet e acabam recebendo muito investimento de alguém que não quer perder o bonde. Quando a gente começa a desinflar essa bolha, a gente começa a trazer investimentos reais, conscientes, para a mesa, para que a gente possa de fato extrair o que é melhor da tecnologia e não fique só num hype do que está acontecendo em rede social. 30% dos projetos de IA são abandonados pós-POC, segundo a Gartner. Tá? Isso demonstra que muita coisa não é escalável, muita coisa é experimental, muita coisa é descoberta. Tem uma questão de custo, tem uma questão da empresa estar preparada para uma capacidade de IA escalonada para N clientes. Tem N fatores no meio desse caminho. Então, isso começa a fazer com que as pessoas também entendam que a IA não é uma mágica que vai resolver todos os problemas da sua empresa. 40%, né, mais ou menos, dos projetos agênticos vão ser cancelados até 2027, segundo a Gartner. Eu tenho visto um movimento de criar agente, né? Então as pessoas estão falando de usar agente para tudo. Tem um problema? Você tem um agente. Se você não tiver um agente hoje, é a mesma coisa de, sei lá, você não tem uma calça Saruel nos anos 90, né? Então, é... nossa, eu lembrei de calça Saruel, enfim. Cara, a gente não vai resolver as coisas se cada pessoa tiver um ou 10 agentes, né? Não é esse necessariamente o caminho. Não estou falando que as pessoas não trabalharão mais com agentes. Eu acho que os agentes passam a ser ferramentas de trabalho. Ouvi ontem uma coisa muito interessante de empresas que já estão considerando na hora da contratação, né, não só o salário do profissional, mas também quantos tokens ele precisa para trabalhar. Cara, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Mas o ponto é que sair criando agente sem estratégia vai fazer com que isso não vá para frente. E aí você começa a desacreditar da tecnologia, e não é esse o caminho também, tá? Então, essa desilusão, acho que essa desilusão eu gostaria que fosse mais uma conscientização de como de fato a gente deveria trabalhar com ela daqui para frente. 75% das empresas sem base para escalar agentes. O que que isso significa? Gente, tem um monte de empresa que está com um legadaço ali, está vivendo, aí conseguiu colocar uma camada ali para se conectar com uma cloud da vida e acha que está pronta para colocar agentes de não. Então, uma outra suposição aqui que eu trago é: será que não deveriam usar a IA para reconstruir seus sistemas do zero e aí sim colocar IA, já pensando na arquitetura agêntica? É uma possibilidade. Então, estou vendo muita gente tentando encaixar um Lego com um Playmobil, quando na verdade a gente precisava mesmo de uma nova forma de criar uma massinha de modelar para remodelar os sistemas antes de tentar colocar IA em tudo. Porque a possibilidade dela quebrar também por conta desse contexto caótico, sistêmico que a gente vive, é muito grande. A terceira tendência é a de GenAI, né, sair do indivíduo e entrar na empresa. Então, a gente já viu um movimento importante das pessoas começando a utilizar a GenAI no seu dia a dia, e agora como que a gente traz isso para o dia a dia das empresas, de fato? Então, esse material, por exemplo, eu não gerei ele foi criado 100% pelo Claude com um pedido. Eu nem falo prompt, tá, gente? Eu faço pedidos mesmo e o Claude ele faz com maestria conteúdos como esse. Meu ponto é, eu uso isso no meu trabalho também. Então, muitas vezes eu uso a IA para refinar ideias, intenções, onde eu entendo que eu tenho que investir energia para influenciar e transformar, e a IA me ajuda a estruturar estratégias para que eu consiga fazer isso. Então, a IA sai cada vez mais do indivíduo no decorrer desse ano para entrar de fato nas empresas. É, e qual que é o ponto, né? E aí, aqui quando a gente fala eu falei do indivíduo, mas é do individual e não do indivíduo. E aí, por que que
isso é importante, né? Hoje, as pessoas já estão acostumadas a ter seus copilotos pessoais. É uma realidade quando a gente fala no mundo corporativo. Só que a produtividade, ela fica invisível para o negócio. A gente não sabe, sabe? A gente não consegue dizer onde que de fato a gente está tendo produtividade, melhorou ou não. A gente sabe que as pessoas estão utilizando. E a gente tem o que a gente chama de Shadow AI, né? 78% usam ferramentas não autorizadas. Muitas vezes a empresa ainda não tem a ferramenta que você precisa, você acaba assinando por fora, usando uma coisa no seu note pessoal, mandando para o note do trabalho, e isso tem se tornado cada vez mais comum enquanto as empresas não escolhem ali o modelo. E aí tem uma outra coisa, né? Imagina que você ama o Cloud, mas sua empresa homologou o ChatGPT. É diferente usar uma ferramenta da outra. E isso faz com que as pessoas acabem usando o seu ferramental para poder fazer ali os builds do que você precisa construir no seu dia a dia. E aí não tem como você mensurar, né, desse jeito o bottom line. Quando você tem pessoas utilizando ferramentas que vão além da empresa. Aí quando a gente olha o caminho, o destino que a gente pensa em chegar aqui, quando a gente traz isso para dentro das empresas, é trazer IA de fato para os workflows que cruzam times. Então, imagina que você tem um pedido, que você tem que abrir um chamado, isso vai para um time, que vai para outro. Imagina se você não precisasse abrir esse chamado. Você tem uma necessidade no seu fluxo de trabalho e esse fluxo está integrado com vários agentes que se autorresolvem. E uma coisa que levaria 2, 3 dias por conta de aprovações acontece de forma online, porque o ferramental está disponível e os agentes se resolvem ali sem você precisar se preocupar com isso. A gente também vai começar a ver novos produtos e experiências para clientes em escala. Então, as empresas já têm lançado ali seus modelos, seus chatbots, não são modelos, né? Os modelos acabam sendo das empresas core de IA, mas no final, esses novos produtos vão começar a surgir e cada vez mais os produtos vão ter IA e as pessoas vão nem perceber que o produto tem IA por trás, porque vai ser super natural isso. E aí tem a parte ali de automação de processos documentais. Cara, tudo que é processual, que é documento, que é operacional, cara, isso tudo vai acabar morrendo. E essas são as primeiras coisas que vão acabar morrendo no decorrer desse ano, né? Então, empresas que ainda não implementaram IA nesse dia a dia vão começar a implementar, vão começar a ter resultados de fato em cima disso. Então, lembra que eu falei que os investimentos que a gente tem visto, eles não têm rendido de fato o que se esperava? É muito porque não está se investindo de forma estratégica ou na área certa. Então, quando você olha áreas operacionais, eu acho que elas são as primeiras a terem um impacto real quando a gente pensa na implementação de IA. O próximo ponto que eles trazem como tendência é governança. Quem é que manda na agenda de IA? E aí, quando a gente fala de quem manda na agenda de IA, é, é um desafio porque as empresas elas foram criadas em guardrails, né? Por segurança, por questão de marca, por cliente, tem vários motivos para isso. Só que agora fica a pergunta: a governança que existia antes é a governança que tem que existir agora para IA? E aí o que eu vejo também é muitas empresas tentando encaixar as coisas e não repensando seu modelo de trabalho. E aí uma das tendências é que essa discussão venha à mesa e a gente começa a entender quem que vai mandar nessa agenda de IA daqui para frente. Quando a gente olha aqui, 38% das empresas têm um Chief AI Officer, mas sem um consenso de onde ele senta. Então, a gente já tem um público importante das principais empresas dos Estados Unidos com esse novo cargo, essa nova posição, mas ninguém sabe se ele é um cara de negócio, se ele é um cara de tecnologia, se ele é um cara que está próximo do CEO. Ninguém sabe exatamente onde essa pessoa senta, onde fica a cadeira dela, né? O JP Morgan, por exemplo, tem um executivo de IA no comitê operacional com outras 14 pessoas que reportam diretamente para o CEO. Então ele não tem ali nenhuma BU ou nenhuma diretoria específica. Ele é uma entidade por si só. O ponto é quando as empresas não definem isso logo na largada, não tem uma pessoa que vai puxar essa frente, é que a gente tem uma grande fragmentação.
a gente perde a questão da autoridade, de alguém que está olhando o todo, e aí a gente começa a ter métricas erradas. Por quê? Porque no final do dia, as pessoas começam a não conseguir mensurar ou mensurar cada um do seu jeito, e ter estratégias diferentes. E aí fica tipo o Scooby-Doo, cada um corre numa portinha e tá todo mundo no mesmo lugar, e poderia estar junto para tentar resolver. Então, a importância da governança e da estrutura da governança, ela vai ser algo bastante discutido no decorrer aqui de 2026. E aí o quinto e último item aqui da tendência são o AI Factors, que é construir as capacidades de fato de escala. Como que a gente coloca a IA na mão do cliente? Como que eu onboardo de fato a IA dentro das minhas capacidades tecnológicas de produto para que o cliente tenha de fato sensibilidade sobre isso. E aí uma tendência de quem começou a se estruturar, ou quem começou primeiro, é que cada novo caso de uso acaba sendo mais rápido que o caso de uso anterior, né? Por quê? Eles criam um método para isso, eles criam um método de compartilhamento. Então não é só você colocar a IA na mão das pessoas, né? Ela é uma nova capacidade dentro da organização, ela tem que ser vista dessa forma. Da mesma forma como a gente teve o movimento de migrar mainframe para distribuído e depois o distribuído para o que a gente chamava de cloud, depois da cloud para cloud pública. A gente teve várias etapas na tecnologia no decorrer dos últimos 20 anos que foram importantes, mas todas elas tiveram bastante estruturação. Eu acho que a IA ela é algo um pouco diferente em todos os aspectos, por quê? Porque agora todo mundo tem acesso e todo mundo consegue ver e tangibilizar e mensurar o que é aquilo. E todo mundo quer fazer alguma coisa com isso. Então, não tem dado tempo para as pessoas se estruturarem e não tem dado tempo para as empresas também definirem ali suas estratégias, porque está todo mundo buscando achar uma forma de implementar isso no seu time, né? É, e aí, uma coisa que se vê em empresas que conseguem de fato escalar são a parte de dados contextuais. Então, eles começam a trabalhar muito bem suas bases de conhecimentos para que a IA possa beber disso de uma forma simplificada. São modelos reutilizáveis de biblioteca de algoritmo, biblioteca de prompt, biblioteca dos agentes. São processos padronizados, então eu não tenho tipo, áreas diferentes fazendo a mesma coisa de formas diferentes, então começa a padronizar. Você começa a criar uma governança que está embutida dentro do seu processo e desenvolver capacidades internas que permitam, né, que fique tudo tão bem azeitado para que a IA consiga navegar na sua empresa. Se você tem uma empresa que seu time tem dificuldade de fazer, né, as atividades do dia a dia, que você tem um problema no seu fluxo de trabalho organizacional, dificilmente a IA vai resolver isso, porque ela vai ser um profissional no meio do caos, né? Por mais que ela seja inteligente e capacitada, ela vai se perder. Agora, se você arruma muito bem essa sua base e coloca a IA como uma camada adicional de capacidade, você tem uma capacidade muito importante de escalar esse produto, essa inteligência de fato, tá? E aí, agora chegando mais para os finalmente, o que eu adiciono aqui no diagnóstico? Aqui a gente está falando de change management, tá, gente? Aqui é estratégia, aqui é definir como que você vai rolloutar isso para as pessoas e como que você vai fazer as pessoas, de fato, transformarem em mentalidade. Se você tem uma empresa, não foca primeiro em tirar as pessoas do flow, foca em como que essas pessoas fazem o flow de fato acontecer no primeiro momento. Eu acho que isso aqui é importante. Produtividade individual gera débito organizacional. Quando você começar a ter muita gente criando um monte de agente, tentando criar suas próprias capacidades, eu acho que isso é importante por um lado, mas sem governança, isso vai virar o Shadow AI. Que foi a mesma coisa que aconteceu com o Shadow IT lá atrás, que as pessoas faziam uma automação ou outra e isso virava um sistema, parte do fluxo, e aí você tinha atrocidades quando você pensa em arquitetura de tecnologia, e o Shadow AI ele é ainda mais perigoso, porque todo mundo pode fazer. Qualquer pessoa de negócio tem um acesso, pode criar ali um Shadow AI
e falar que está resolvendo um problema, na verdade não, está gerando um problema maior ainda. Então a gente precisa encontrar formas de que as pessoas sim tenham liberdade criativa para criar seus produtos, mas ao mesmo tempo que elas também tenham consciência e guardrails, né, para que a gente consiga não gerar débitos organizacionais. E tem os novos papéis que ninguém está contratando ainda, que são os agentes, os arquitetos de agentes, as pessoas que vão trabalhar com a performance da IA. Então, quem vai fazer o desenvolvimento dessas coisas? Quem que vai olhar esses pipelines? Quem que vai pensar nessas estratégias organizacionais? Isso ainda não existe, são cargos inexistentes que as pessoas precisam começar também a pensar dentro dos seus contextos para entender, tem sentido ou não. Eu acredito que a gente primeiro tem que arrumar a casa. A gente tem que fazer que o nosso time, do jeito que existe hoje a carreira, evolua dentro desse tema. E aí só depois pensar se eu preciso de fato de pessoas especializadas nesse tema, no sentido de criar novas carreiras para isso. Mas aqui é a minha opinião. Eu acho que em algum momento sim, a gente vai ter papéis específicos para isso. Mas eu vejo que a gente está num momento um pouco mais embrionário, quando as pessoas ainda estão vendo como que adotam no seu dia a dia, tá? Em 3 movimentos que dá para você fazer no seu trabalho hoje, né? Então, escolhe um workflow aí do seu dia a dia, com impacto financeiro que dá para você mensurar, automatiza ele. Faz um só, tá? Faz esse negócio funcionar, automatiza, usa IA para você poder pensar em como automatizar da melhor forma dentro do contexto da sua empresa ou dentro do seu contexto pessoal, mas faz isso. Isso vai te dar um pouco de compreensão de como as coisas funcionam. É, é importante, se você está numa empresa, independente do seu nível, que tenha uma definição do dono da agenda de IA como uma autoridade real. Essa pessoa tem que ter condições de tomar decisão, de, de, de trazer ali direcionamento para que as coisas possam de fato acontecer e que seja ouvida, né? Tenha voz, tenha espaço no board para que as ações de IA de fato tenham condições de atingir objetivos que sejam melhores, né, e mais tangíveis do que tem sido até agora. E construa uma capacidade para agentes agora. Acho que tem que começar por aí, para que você tenha um mínimo de governança sem perder a capacidade de criação das pessoas. As pessoas precisam poder brincar e criar seus agentes, mas você precisa entender o que está acontecendo e até sugerir depois, né? Poxa, a pessoa criou um agente para fazer determinada coisa e você ter controle do output que está saindo dali, e aí evitar problemas do Shadow AI, que é o que eu comentei no último ponto. IA não é projeto, IA é infraestrutura. Eu deixo aqui esses meus 30 minutos de contribuição sobre o tema. Se você gostou desse formato, deixa o seu like. Se você não gostou, não faz nada, só vai embora, não precisa nem ver. Muito obrigado pela sua atenção. Adoro trocar ideias sobre esse assunto. Vou começar a trazer mais materiais como esse, analisando estudos. E eu espero que você goste do conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Papo com Rubão. Até mais.